Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Hoje chegamos ao nosso episódio de número 22 e vamos falar sobre colônias espirituais. As colônias espirituais existem? O que são colônias espirituais? Onde elas ficam localizadas? Quais as tarefas de cada uma delas? A gente vai agora, nesse episódio, estudar um pouco mais sobre isso. Então, vamos estudar? Para começar mais um podcast, quero deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café Music, que é o local onde gravamos todos os nossos episódios do podcast. Se você quiser acompanhar o trabalho deles lá no Instagram, é só seguir @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também lá no Instagram. Estamos como @Espiritismo Simples. Mande sua mensagem, mande sua sugestão. É sempre muito legal ter você por lá. Colônias espirituais. Tá aí um tema que ele é muito pedido, muito recorrente lá no nosso Instagram. Muitas pessoas vinham pedindo, para que a gente falasse sobre as colônias espirituais. Dentre essas pessoas que acabaram pedindo, tem a Bruna Sumek, que é o @BrunaSumek_. Ela mandou aqui como sugestão de tema e estamos fazendo hoje esse episódio para falar sobre as colônias. Então, para uma definição inicial, o que seriam as colônias espirituais? Eu coloquei como classificação como agrupamentos ou cidades espirituais em que habitamos antes ou depois de toda encarnação ou experiência no plano físico. E lá seria então a nossa verdadeira casa. O que eu quis dizer aqui com essa parte? Então, as colônias espirituais nada mais seriam do que justamente essas cidades que a gente encontra no outro plano, que seria o plano espiritual. E claro, seriam, como a questão da vida espiritual, ela é sempre antes ou depois de toda encarnação, de toda a experiência no plano material, seria então esse espaço onde a gente pode reconhecer verdadeiramente como a nossa casa. A Terra, então, enquanto experiência, é uma vivência, é uma encarnação, é uma tentativa de aprendizado, mas a nossa verdadeira casa estaria no plano espiritual. Mas que lugar do plano espiritual? Quando a gente fala isso, fica muito vago, A gente fica solto aí, por exemplo, no céu, vagando por aí assim livremente? Não, a gente precisa ter uma mínima organização, a gente precisa ter um mínimo espaço, que não é tão físico quanto a gente conhece na matéria, mas há um agrupamento, há uma organização. Esse espaço, essa concentração de lugar, a gente pode considerar como a colônia espiritual onde a gente vai habitar. A Terra, onde a gente está aqui hoje, é, na verdade, uma reprodução imperfeita, das colônias espirituais. E mesmo assim, as colônias espirituais, quando a gente pensa em colônias espirituais, a gente imagina um lugar super perfeito, que não ocorra qualquer tipo de divergência, que não tem qualquer problema, se a gente for considerar assim. Claro, é um ambiente espiritualizado, é um ambiente onde o amor acaba prevalecendo, mas divergências e opiniões distintas acabam existindo, até mesmo em cidades espirituais. Então, mesmo enquanto colônias espirituais são espaços, cidades, organizações que procuram evoluir e melhorar os seus processos, assim como a gente tenta fazer aqui na Terra. Muitas vezes sem qualquer tipo de harmonia, mas a gente sempre caminha em busca do progresso. Mas então, Bruno, você falou aí que nas cidades espirituais, aí nas colônias espirituais, às vezes pode ter algum tipo de conflito, Claro, vamos entender esse sentido. Conflito ou divergência seria no aspecto da organização da cidade. Como que a gente vai justificar isso que eu estou falando? Lá no livro Nosso Lar, na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a gente encontra alguns relatos em que existia uma certa governadoria e muitas vezes a população acabou indo contra algumas medidas tomadas pela governadoria. Então, esse processo acabou durando por alguns anos e, claro, todos eles em busca de uma melhor compreensão da sua colônia, em busca de uma evolução, tinham pontos às vezes distintos. E é justamente essa questão divergente que faz a gente crescer e evoluir. Se a gente ficar sempre em pontos iguais e apenas aceitando a nossa realidade, não tem mudança. Quando não há mudança, não há progresso. Fechando somente esse ponto,
claro, tinham essas divergências, mas novamente, muito mais harmônico, respeitoso, né? Empático, era um processo natural e leve, nada como a gente às vezes tenta viver em nossa sociedade, em nossos sistemas políticos ou sociais. E aí, estudando essa questão das colônias espirituais, a gente acaba encontrando uma linha de seguidores do espiritismo que contestam a existência das colônias espirituais, como se elas não existissem porque elas não têm registro algum assim muito claro e bem objetivo nas obras de Kardec. Por exemplo, no Livro dos Espíritos não tem uma questão assim, diretamente. O que são colônias espirituais? E aí vem os espíritos. Colônias espirituais são isso, pipipi, papopó. Não tem isso. É uma opinião que eu compreendo, respeito, mas vamos fazer um exercício lógico. A gente sabe que a Terra ela é uma tentativa de reprodução do nosso plano espiritual. Isso a gente já viu em outras obras, a gente encontra em outros livros. Se a Terra é uma reprodução do plano espiritual, ou seja, é uma tentativa, uma cópia imperfeita do que é o plano espiritual, a gente consegue compreender que esse tipo de organização de sociedade também exista no plano espiritual, e claro, de forma melhor. Como que a gente pode acreditar que estamos aqui encarnados e vivemos em sociedade, vivemos em uma civilização e que isso não existiria no plano espiritual, que não existiriam agrupamentos, que não existiria um espaço, uma organização, como se fossem cidades, né? Além disso, um outro ponto para justificar. Se a gente pensar que as cidades espirituais que existem, as colônias espirituais e essa linha de negação delas estaria muito errada, vamos considerar que as colônias espirituais existam. Partindo desse ponto, isso vai atrapalhar ou contradizer Kardec de alguma forma? Depois de todo o levantamento, todo o estudo moral que Kardec nos traz, se a gente pensar que existam as colônias espirituais, a gente vai estar negando o espiritismo? Não, de forma alguma. Isso apenas nos faz compreender ainda melhor essa organização das civilizações do plano espiritual. Além disso, eu vou colocar agora um ponto pessoal meu. Por que eu acredito que não tínhamos qualquer tipo de registro de colônias espirituais nessas obras iniciais de Kardec? Vamos pensar, a gente sabe que a doutrina dos espíritos ela é uma doutrina de um processo, né? A gente está sempre procurando evoluir e agregar novos conhecimentos. A forma como a gente estudava a doutrina dos espíritos no século XIX é totalmente diferente da forma como a gente estuda ela hoje. Então, questões como colônias espirituais não estavam em pauta naquele período, porque não eram tão prioridade. A gente precisava primeiro compreender se existia ou não vida após a morte. E aí, questões como colônias espirituais são mais como um detalhe do que é a doutrina. Levando em consideração, novamente, que a doutrina é um processo, se hoje a forma como a gente estuda é diferente do século XIX, imagine daqui 100 anos, como é que vai ser esse processo, o quanto que isso ainda vai mudar e evoluir. Mais um pontinho. O melhor exemplo que a gente tem de colônia espiritual é a colônia espiritual de Nosso Lar, que está lá no livro, que tem o mesmo nome, Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Segundo o próprio livro, Nosso Lar é uma colônia espiritual fundada por portugueses desencarnados que habitaram o Brasil no século XVI, mais ou menos aquele período do descobrimento. E a localização geográfica, se a gente puder colocar assim como um termo mais adequado, ela ficaria mais ou menos na região ali, o estado do Rio de Janeiro. No capítulo 8 da obra, tem a citação de que essas construções do começo da colônia espiritual, elas partem da Praça Central, em que hoje localiza-se a governadoria da colônia, e é o ponto de convergência dos 6 ministérios da colônia espiritual. Outra característica das colônias espirituais é que cada uma delas tem um trabalho próprio e sua particularidade. Existem milhares de colônias, espirituais espalhadas pelo mundo todo, da mesma forma como existem milhares de cidades em nosso planeta. O blog Mensagem Espírita, ele cita uma obra que se chama Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Damo, e ela foi psicografada, teve o auxílio do espírito de Joana d'Arc, com 20 diferentes tipos de colônias espirituais do Brasil. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas no blog há um resumo do que seriam
cada uma dessas 20 colônias. Eu vou citar aqui algumas delas. A colônia das águas seria uma dessas colônias espirituais aqui da região do Brasil, que fica compreendido no espaço entre o estado do Amazonas e o estado do Pará. E elas têm uma particularidade de que recepcionam desencarnados com problemas circulatórios, com impressões que ainda estão em seu perispírito. Uma outra colônia é a colônia das flores, e ela fica na região aqui, mais ou menos de São Paulo, do estado de São Paulo. Ela é uma das maiores colônias lá, segundo o livro, e é especializada no socorro aos desencarnados por câncer. Uma terceira seria a colônia de Gramado, lá na região do Rio Grande do Sul, e ela tem um trabalho específico de técnica de estudo com a coluna vertebral e coordenação motora. Esses são apenas 3 exemplos, do que a gente pode encontrar sobre as colônias espirituais, e temos outras 20 lá no blog Mensagem Espírita, e, claro, o livro de uma forma muito mais abrangente e completa. Novamente eu vou colocar aqui um relato pessoal, mas eu acho que pode agregar bastante. Eu tenho um primo, que é o André, e ele acabou falecendo, desencarnando, em um acidente de carro, lá em 2012. Ele já enviou cartas psicografadas para a família, e em relatos do médium que teve o contato e recebia as cartas do André, o médium acabava citando que, atualmente, o André estaria na colônia Fabiano de Cristo, e ela fica ali mais ou menos na região de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, e ela tem um trabalho específico, uma particularidade de recolher, de recepcionar o desencarne daqueles jovens. Esse meu primo, ele acaba também citando que o trabalho específico dele era como se fosse um socorrista, e assim como ele havia desencarnado em um acidente de carro, ele promovia esse mesmo serviço. Fechando o tema do nosso episódio, vamos lá para a Bíblia? No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2, a gente encontra: na casa de meu pai há muitas moradas. Depois que a gente estuda sobre colônias espirituais, o que será que a gente consegue compreender mais sobre isso, Quais são essas moradas? Para onde que a gente vai acabar morando depois que a gente deixar nossa casa aqui no plano espiritual? Pense aí nisso. Pessoal, fechamos então mais um episódio do nosso podcast. Quero aqui agradecer a todos vocês que lá no nosso Instagram, @espiritismosimples, participaram do sorteio que a gente fez junto com a Renova Camisetas, e a gente acabou sorteando a camiseta do Kardec e 5 livros do Pentateuco. A Madu Fontes venceu, mas quero deixar novamente os agradecimentos a todos vocês que compartilharam, que divulgaram também o nosso podcast de alguma forma. Foi muito bonito e vai sempre ajudar bastante a ajudar o nosso podcast a divulgar também a doutrina dos espíritos. Muito obrigado. Gratidão Rádio Café Music, gratidão Estúdio da Rádio Café. Siga lá no Instagram, @Rádio Café Music, @Estúdio Rádio Café, e também a gente, @Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.